Tem um monte de pergunta legal. Eu queria trazer uma, Léo, talvez você tenha outras para trazer, mas eu queria trazer a minha visão, eu queria ouvir a Boa. sua, sobre a pergunta do Anderson Marcelino, que fala: incenso, defumação com ervas, frequências e mantras ajudam a afastar obsessores? Anderson, depende de algumas coisas. Sabe quando você caga bem fedido e depois você faz um spray daqueles negócio de rosa e aí fica rosa com bosta, o cheiro? Às vezes acontece isso. Então tá cheio de obsessor ou tem obsessor no local e aí se acende um incenso qualquer, um incenso que é comprado em qualquer lugar, sem muito saber de onde veio, para onde vai, e pronto. Isso aqui ou esses incensos que eu tô vai mudar? Não vai mudar. Não vai. Então, assim, primeira coisa, incenso ou qualquer outro trabalho com erva. A erva, ela pode ajudar muito. Ter certas ervas em casa, ter alguns tipos de planta e assim por diante, pode ajudar bastante, porque elas vão vibrar com uma natureza específica. E aí não estou falando agora de botânica, não estou falando nada disso. Estou falando já nessa metafísica aqui espiritualista, certo? Então, é bom deixar isso claro. Então, elas vão vibrar com alguma natureza. Algumas elas vão proteger, outras elas vão combater, e assim por diante. Vão curar, e tal. Elas sozinhas não vão fazer muita coisa. Elas têm ali a vibração natural delas, mas elas sozinhas talvez não ajudem tanto. Podem ajudar a fechar, ajudar a proteger, assim por diante, mas assim, nossa, aconteceu um milagre. Coloquei uma planta aqui na minha casa e curou a minha. Não, isso provavelmente não vai acontecer. Então, assim, mas defumar, tá bom. O que é defumar? Então, aqui a gente já está falando de algo um pouco mais específico que pode ser que ajude. Por quê? A defumação, ou mesmo o incenso, dependendo de como você usa, você está colocando uma intenção. Então, você está ritualizando, você está simbolizando o processo todo. Isso por si só não necessariamente é efetivo. O que é efetivo? Como que você vai ser influenciado pelo seu próprio ato mágico? Esse é um grande ponto. Porque se você fizer tudo isso e continuar com a mesma coisa, talvez não mude nada. Talvez ajude. Sabe aquela coisa? Passei um paninho ali, deu uma ajudada. Mas você continua jogando coisa no chão. Então, vai continuar sujo. Então, ao mesmo tempo que você pode fazer, ritualizar os processos, como acender incensos e mentalizar, defumar a casa usando ervas específicas que já vibram dessa forma. E aí você ainda sabe o que essa fumaça está representando, está significando e está fazendo. E ao mesmo tempo, sei lá, você ritualiza isso com um canto, com um pensamento, com, sei lá, com um grupo de pessoas que está ali junto contigo e vibrando e tal. E no dia seguinte você muda, você analisa os seus atos, reflete sobre o que você tem feito, e muda aquela casa, você, ou nada disso vai fazer diferença. Quando você muda para uma casa nova, você pode fazer várias coisas para tentar se defender de, sei lá, supostos obsessores da família anterior que morava ali. Vamos supor que a família carregava e na casa ficou um monte de craca. Aí você pode pintar, você pode mudar cômodo, você pode colocar quadro que te remete a coisas legais e assim por diante. Deixar com a tua cara, com a cara da tua família. Mas você tem que ter o poder mental de vivenciar aquilo ali de uma forma amorosa, acolhedora, como tem que ser a casa e assim por diante. Se você não tiver o poder vibracional, caraca, olha o que eu tô falando, né? Nunca imaginei. Mas enfim, o poder vibracional de mudar a energia da tua própria casa, do teu próprio carro, né? Eu já ouvi várias vezes, meu carro tá macumbado, meu carro tá com obsessor, quebra toda hora. Se você não tem o poder de respirar fundo e mesmo com os problemas e tal, e fazer diferente com a sua própria família e casa, então, cara, não adianta ser o trabalho que for, porque é você que tá sujando, você que tá deixando tomar conta, você que tá deixando o outro, nesse caso o obsessor, tomar conta de você em vez de você tomar conta daquilo. Então, pô, vamos desenvolver, vamos aumentar um pouco mais a nossa como é que se diz? A nossa forma de ver o mundo de uma forma construtiva a ponto de não deixar ser controlado por isso.
Então, tudo isso que você falou pode ajudar a afastar o obsessor. Essa foi sua pergunta, né, objetiva. Só que nada disso vai ter vai mudar, vai transformar se você continuar do mesmo jeito. Certo? E aí, você tá no mudo, Léo, mas aproveitando que você tá no mudo, eu vou responder a pergunta do Ciro rapidão. Móveis estralando ou estalando quer dizer alguma coisa? Provavelmente, na maioria das vezes, significa uma mudança de temperatura. Ou o móvel está expandindo, ou está... Qual que é o oposto de expansão, no caso da física? Contraindo. Contraindo, obrigado. Ou está contraindo. Porque quando está calor, né, as moléculas ali e tal, ela expande, né? Então ela tem mais movimento, por isso que o balão de ar quente voa, por isso que, enfim, o vapor vai para cima, esse tipo de coisa. Então a coisa expande. Quando está frio, por isso que congela, né? Então você contrai. Então isso acontece com os móveis de madeira com muita frequência, alumínio. Então quando estala, geralmente é mudança de temperatura. Agora, volto a pergunta para você, Léo. Móveis instalando. Sabe por que a galera associa móveis instalando com espíritos? É isso que eu quero saber, não sei por quê. Em geral, quando um espírito se aproxima, o ambiente esfria. E aí o móvel instala pela mudança de temperatura, entendeu? Olha aí. O sexto sentido já mostrando para que veio. Cara, tem umas perguntas muito legais aqui, assim, galera, eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu estava acompanhando as perguntas, mas de repente pulou aqui meu chat de pergunta. Então, se você quiser perguntar de novo, pergunta de novo. Vamos lá. Teve uma pergunta muito legal da Camila, falando, se eu ler um salmo, isso muda? Camila, leituras costumam mudar a nossa forma de pensar o mundo. Então, leituras, em geral, nos ajudam. Mas, assim, se for uma coisa muito pesada, talvez a leitura sozinha não vai resolver. Ler um salmo todo dia ajuda. Ajuda porque é uma forma de conexão com uma ideia de divino que você tem. Isso, de alguma forma, vai te purificando. Então, não é o tratamento final, mas é um dos remédios que podem te ajudar. O Lorde A, cara, ele fez um comentário aqui, se a gente já tratou sobre a ótica, se vocês já abordaram a obsessão pelo olhar do Austin Omansper. Meu amigo, você vai ter que me ajudar um pouco. Eu lembro pouco do que ele fala de obsessão. E eu lembro que ele faz uma correlação com o id, que é um instinto primal, um desejo primal, que a gente tenta trazer esse desejo e trazer ele para a carne. Então é uma obsessão no sentido de que é um instinto que tenta se tornar carne. Mas se eu não me engano, meu amigo, ele trabalhava isso com energia sexual, para entender como esse desejo primal se manifestava na carne. Até tem a ver com as energias de Eros e Thanatos, que, se eu não me engano, ele falava sobre isso. E, enfim, e para ele não era algo ruim. Era algo, né? Porque a gente tem essa coisa, se eu deixar meu instinto vir para a carne é muito ruim. Para ele, não. Para ele era colocar para fora um dos aspectos dele. Acho que é isso, meu amigo, mas qualquer coisa me ajuda aí. Outra pergunta que fizeram. Léo, esses obsessores não são formas pensamento? Não. Mas podem ser. Em geral, um obsessor é uma pessoa que desencarnou e que é obcecada com alguma coisa. Uma forma pensamento, ela é um processo de autossabotagem. Porque é você que cria. Você vai bombando ela no astral. Então, gente, o que é uma forma de pensamento? Imagina que tem um mundo astral, que é onde nossos pensamentos, nossas emoções vão criando espaços e criando coisas e objetos nesse espaço astral. Então, tudo que você pensa vai criando coisas lá. Se você ficar muito numa coisa, nossa, tem um espírito que me obsedia, tem um espírito que me obsedia, você vai criar esse algo, que não é um espírito, mas que vai funcionar como se fosse um obsediador. Mas aí é um processo de autossabotagem. Beleza? O Lorde A mandou exatamente, Léo. Obrigado, meu amigo. Minha memória ainda funciona. Não me trai ainda. Boa. Algumas pessoas estão... Acho que não é o ponto da nossa live, mas eu vou só citar aqui, porque eu citei, né, o encarnado para encarnado na brincadeira.
Mas como tem bastante gente pedindo, acho que vale só um rascunho de uma resposta que a gente pode fazer até numa live completa sobre isso, mas um obsediador, talvez a gente possa chamar assim, vivo, é justamente aquela pessoa que precisa se alimentar do outro. Muitas vezes essas pessoas, elas precisam contar sempre a versão dela dos fatos, não só numa discussão, mas sabe aquela pessoa que, por exemplo, ela precisa estar com a energia voltada para ela, com foco voltado para ela, num sentido quase que antinatural. Por exemplo, o Léo Leonino costuma naturalmente ter os holofotes nele, e acontece de forma natural, não existe uma... Às vezes a gente dá uma roubada, olha aqui, ó. Às vezes dá, mas não de forma... Muito bom. Então, por exemplo, mas sabe aquelas pessoas que assim, você vira e fala assim, cara, fui pro Egito e puta, foi tão legal, eu vi lá uns negócios, mas você não sabe, eu fui para não sei onde e tal. Você nunca consegue contar uma coisa e gerar um interesse espontâneo naquele que te ouve. É claro que numa conversa você tem um momento que você fala, um momento que você escuta e depois falar de novo, você tem a troca. Mas com essas pessoas, como a energia precisa sempre estar canalizada para ela, porque ela precisa se alimentar disso e ela precisa ter atenção o tempo todo, então o que o outro traz é sempre menosprezado com uma experiência da própria. Então esse é um sinal, por exemplo, de que você ou o seu amiguinho está puxando muita energia e entregando pouco. Uma outra forma é aquelas pessoas que pedem muito e doam pouco, sabe assim? Não é questão de, preciso de ajuda e não consigo ajudar. Eventualmente acontece. Mas pensa no geral, assim, tá sempre... Um aproveitador, né? Obrigado. Obrigado, acho que essa é a melhor palavra que poderia ser usada. Um aproveitador. E lembra, quando a gente fala de aproveitador, parece algo muito, meu Deus, a pessoa é aproveitadora, tá lá, não sei... Isso pode estar do seu lado. Ou pode ser então, você. Só fica... Exato, obrigado. ou é você, exato, ou pode ser você. Então, fica atento com isso, né? Alguém tá contando um negócio, então você pode fazer isso para mim? Já que você contou essa história, já que você tem isso, você faz isso para mim?